1 Reis, capítulo 19. Irmãos, eu tinha duas mensagens que ia a tarde inteira, e Deus não me... Aí eu cheguei em casa para minha esposa: eu estou querendo pegar uma mensagem que eu quero, e a semana inteira Deus me deu, mas Deus não quer que eu pregue hoje de noite. Eu queria pregar sobre os poços ou as covas, né, em que as pessoas muitas vezes se sentem. Deus disse: eu não quero tristeza na minha igreja, eu quero que vocês preguem sobre avivamento. Amém? Prega sobre prosperidade, sobre, não é só dinheiro, sobre viver uma vida com fartura em Deus. Aí eu digo: Deus, o que eu vou pregar? Né? E a mensagem está aí, ó: chamados para um propósito. Amém? Vamos ler 1 Reis, capítulo 19, versículo 1. Se você achou, diz amém. Glória a Deus. Diz assim, ó: e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe: assim me faça os deuses, ou outro tanto, se de certo amanhã a essas horas não puser a tua vida como a um deles. E vendo ele, se levantou para escapar com vida e foi-se. Chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto a caminho de um dia, e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu a morte, e disse: já me basta, ó Senhor, toma minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo lhe tocou. Ele disse: levanta e come. E olhou, eis que à sua cabeceira estava um pão cozido em brasas, e uma botija de água. Comeu e bebeu, e tornou-se a deitar. Amém? Diz assim para o teu irmão: tem gente dormindo do teu lado? Deus já falou com ele, o anjo já chacoalhou a vida dele, já comeu do fogo, já comeu do Espírito, e muitas vezes quer voltar a dormir. Se você vai para casa agora, dá tempo de escapar do fogo ainda, dá tempo de escapar das loucuras que Deus vai fazer, né? Mas se você ficar, a porta vai ser chaveada, e só Deus vai se responsabilizar por esse ambiente. Tem alguém doente aí? Quem está com dor ou está doente aqui? Vem aqui, vamos orar por você. Pode vir aqui, vamos orar por você. A senhora consegue chegar aqui? Eu não vou pregar com ninguém doente. Meus obreiros, venham para cá. O Espírito Santo me diz que tem gente doente aí. Vamos orar pelos enfermos. Amém? Se Deus me fez sentir, é porque Deus já quer curar no início do culto. Amém? Oh, glória a Deus. Em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Vamos fazer o seguinte: vem mais para cá, porque Deus vai pegar vocês. Em nome de Jesus. Pai, estou orando pelo teu filho, todas as dores, todo o mal, em nome de Jesus. Oséias, me ajuda a orar. Nós repreendemos o mundo espiritual, todo o mal. Pode pegar ele e arrastar ele aqui, ó. Só um pouquinho, pode orar, Oséias. Se você arrastar esse moço aqui, você vai ver que ele está morto. Ele não se levanta mais. Pode pegar pelo pé aqui, ó. Ó, ele só vai se levantar quando assoprar curado. Levanta agora. As dores que você estava sentindo, está sentindo ainda? Pode falar. Não. Está curado em nome de Jesus. Poder de Deus, poder de Deus. E para mostrar que não é só o pastor Sérgio, deixa os outros orar também, ó. Porque o poder de Deus que está aqui não é o pastor Sérgio, é a unção que está atraída pelo ambiente. Em nome de Jesus, todo mal, toda enfermidade que está aqui, em nome de Jesus, todos os principados e potestades do mal, em nome de Jesus, nome de Jesus, nome de Jesus. Respira fundo, mulher. Todos os principados, segura para não cair. Todos os príncipes, segura forte. Olha aqui para mim. Todo mal, pode botar para fora. Em nome de Jesus. Respira fundo. Respira fundo, bota para fora. Diz: eu estou livre.
Eu tô livre. Qual é a dor que você tinha? Dor de cabeça, dor nos ossos, dor nos ombros. E agora? Respira. Respira. Em nome de Jesus. Todo espírito mau, em nome de Jesus, eu te dou uma ordem. Sai dela. Em nome de Jesus. Como é que está agora? Estou muito bem. Glória a Deus. Além de pressão alta, está estabilizando a pressão alta. Está bem, porque também muito mal saiu da tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Todos estão curados? Todos estão aptos? Pedido de oração pela minha mãe Mossati. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, alcança essa mulher lá também, para a tua glória, aonde ela estiver. Amém. Eu não quero que ninguém assista o culto sofrendo aqui. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Os obreiros aqui vão orar. Amém. Todo mundo tranquilo agora? A senhora está bem da cabeça? Levanta a tua mão e dá um sorriso aí. Levanta de pé e diz: eu estou bem. É de verdade ou é mentira do pastor? É verdade? Glória a Deus por isso. Aleluia. Chamados para um propósito. Eu já estou todo arrepiado, porque Deus ligou um fio no céu. O pão que Elias comeu tinha brasa. Quer dizer que a comida que você vai comer aqui é a palavra de Deus com brasa. Não é assado em qualquer lugar, meu filho. É com brasa. Sabe por quê? Para que Elias não esquecesse a chamada de fogo que Deus colocou nele. Você foi chamado com propósito, uma chamada de fogo. O pão que sai desse altar não é nada mais, nada menos. Se você pegar essa palavra, é com brasa. Quer dizer que esse pão no deserto não vem de qualquer lugar, vem do céu. Glória a Deus por isso. Elias, o homem que tinha um propósito. E se nós colocar o preço de uma chamada, ou o propósito de uma chamada, fica igual. Toda chamada do homem de Deus não é fácil. Se alguém diz que é fácil, é mentira. Parece bonito nós curarmos, nós libertarmos as pessoas, nós expulsarmos os demônios, mas tem um preço por trás disso. Esta autoridade que nos é concedida, o pastor Tiago pregou sobre autoridade, porque o poder sem autoridade vira anarquia. Então a autoridade precisa estar. Principados e potestades são autoridades do bem e também do mal, né? Anjos decaídos e anjos que estão com Deus. Mas a autoridade, se você pegar um policial militar, está nosso irmão João aí, né? Existem policiais bons, existem policiais maus. Agora eu te pergunto, se bater um policial mau, que não cumpre as regras, aceita suborno, faz tudo errado, ele tem a mesma autoridade que o João tem? Claro que tem. Ele vai abordar o mesmo auto. Mas quem vai julgar ele? A Bíblia diz que toda autoridade está sujeita a Deus. Então existem autoridades boas e autoridades más. Mas nem porque essa autoridade exerce um poder, o poder dinâmimes ou dinamite, em cima daquela autoridade, vai deixar de exercer. Mas Deus é juiz e justiça para que aquela autoridade seja julgada também por ele, como os pastores, os obreiros. E Elias, então chegou numa época para ser uma autoridade em Israel, porque as autoridades da época estavam corrompidas. O rei estava corrompido. A sua esposa, casada com ele, era de uma etnia de outros deuses. Era da região de Ciro e Sidão, uma região pagã que servia a Baal, a Astarote, com mais de 1000 e poucos deuses nas regiões que cercavam Israel. Então Deus disse: não se mistura com outros povos. Deus muitas vezes fala isso, não é porque Deus não quer que o ímpio, ou melhor, entra na igreja, Ele até quer, mas não quer que os cristãos se misturem, porque sabe que é muito mais fácil uma menina, um rapaz tirar a pessoa da igreja do que levar para a igreja. Então nós temos que orar muito a respeito disso. E o que aconteceu com Acabe? Ele seguiu o caminho dos seus pais corruptos, não os caminhos dos pais, que era Davi. E a Bíblia diz que ele casou com essa mulher e trouxe o paganismo a Israel. Numa época em que Israel estava próspero, numa época em que Israel estava com muita bênção da prosperidade, colheita,
Tu vê que Deus, a primeira coisa, Ele não vai lá e saca aquilo, as colheitas, ou traz uma maldição. Não, primeiro Ele tenta tratar através de um profeta. Ele leva o profeta até Israel, e ninguém sabe de onde vem Elias, porque não é um profeta conhecido, não é um profeta que estava à mesa com Jezabel, ou um profeta da casa de Israel, mas é um profeta que vem do anonimato. A Bíblia diz que ele vem de uma região não conhecida, e ele chega diante de Acabe e ele tem uma palavra profética. Imagina agora eu chegar diante de um governador de Porto Alegre e dizer para ele: olha, assim diz o Senhor, 3 anos e meio vai encerrar o céu sobre essa terra. Meu Deus do céu, quem ia acreditar? Mas se passa meses, se passa anos e a chuva não começa a vir, e ao ponto que chega 3 anos e meio e começa a morrer os animais, não existe mais verde na terra, né? E aí ele manda seus homens longe buscar pasto em outras nações para manter alguns animais do rei. Vocês imaginam que a abundância se foi, o ouro se foi. Existem meios em que Deus trata um povo pagão, e muitas vezes Deus tem misericórdia e está estendendo a mão, está falando, e as pessoas não querem ouvir. O que aconteceu com muitos homens de Deus que não deram ouvido aos profetas? Acaba se quebrando, acaba caindo. Deus sempre vai levantar alguém para corrigir a sua igreja ou corrigir o seu povo. Mas a Bíblia diz que o profeta Elias, quando ele entrega essa profecia, logo depois vem uma mensagem de Deus, e diz assim o Senhor: esconde-te, porque eles vão te matar. Todo profeta, quando fala, ele é jurado de morte, porque dentro da igreja, em muitas igrejas, em muitos lugares, os profetas só têm palavra boa. Assim diz o Senhor, você vai prosperar, assim diz Deus, mas ninguém muitas vezes confronta o pecado. Eu estava meditando um tempo para cá, eu não sou uma pessoa muito bem aceitável, até mesmo pela IPAB. Muitas pessoas às vezes escapam até de mim, porque eu não tenho só palavra boa. Às vezes eu chego, eu sou um homem meio brusco assim, ó. Eu não sei passar a mão muito por cima. Eu chego lá e confronto as pessoas. Às vezes dá certo, né, Cristiano? No confronto a gente chora junto, mas às vezes as pessoas ficam bravas. Pensa, quem é esse pastor? Porque eu não consigo ser aquela pessoa que vai tratar aquela pessoa de uma maneira, né, e deixar aquela pessoa continuando, né? Porque se existe, tem um livro que diz assim, ó, graça barata. Não sei se você já leu. O que significa? Deus está ao ponto de entrar com você lá no fogo e de tirar do fogo do inferno. Mas também, se você fazer algum crime, né, traficar ou ser um bandido e você ser preso, Deus primeiro vai deixar você pagar os teus pecados lá dentro para depois te tirar. Porque Deus, Ele te salva do inferno, mas Ele também não é um Deus que perdoa as pessoas ao ponto de encerrar as dívidas espirituais que ela tem. Amém? Porque uma pessoa às vezes mata, agora Jesus perdoou. Tem um caso parecido com o meu sobrinho. O cara entrou na casa, roubou as alianças de casamento uns dias antes. Ele ficou louco, pastor Isaías. E ele me contou que o fulano, um mês depois, se converte e vai lá e vende as alianças. Aí o pastor dele disse assim: não, mas está perdoado porque ele aceitou Jesus. O meu sobrinho falou: claro que ele está perdoado, eu já perdoei, que bom que ele aceitou. Mas já que ele aceitou, me paga as alianças ou me devolve. Porque a mudança de vida. Então Acabe não quis mudar a situação, ele quis continuar. E nós podemos ver que o profeta Elias, ele não media as consequências, entregava o que Deus mandava. Assim diz o Senhor. Então ele se esconde no Querite. No Querite, irmãos, a Bíblia diz que lá ele tinha que beber dos recursos da terra. Tu pode ver que tudo secou, mas o Querite não secou. Então quando você tem um propósito de Deus, uma chamada, Deus vai sustentar essa chamada. Porque aonde você vai, a providência de Deus está contigo. Acontece como Moisés. Um dia questionaram a chamada de Moisés. Ele não era o sacerdote, Arão era o sacerdote, o presidente do povo. Mas Moisés era aquele que foi para libertar o povo. Cada um tem o seu propósito. E aí Datã, Abirã e Corá pediram: mas quem tu acha que tu é para ser líder sobre nós? Moisés, colocando a sua cabeça no pó, faz um risco. E aí a Bíblia diz que eles disseram: o que vai acontecer? Deus disse no ouvido de Moisés assim, ó: se morrer de morte natural, eu não sou Deus, mas se eu fazer algo extraordinário, abrir a terra e puxar para o inferno, puxar para dentro, então eu sou Deus. A Bíblia diz que Moisés, como profeta, avisa o povo, e de repente todo mundo passa para o lado dele. Alguns ficam com Abirã, Corá e Datã. E a Bíblia diz que de repente a terra se abre e suga para baixo.
O que eu quero dizer com isso? Aquele que te chamou se responsabiliza. Aquele que te chamou, ele se responsabiliza. O que Deus diz para Moisés? Sinais e maravilhas vão seguir você. Não te preocupa. Aonde você for, Deus vai contigo. Ele se responsabiliza se ele te chama. Então Elias estava garantido com Deus no Querite. E a Bíblia diz que de manhã o corvo vinha com pão assado. Mas aonde um corvo assa pão, meu filho? Vinha aquelas asas assim, ó. Quem olhava para o monte, né? Quando Isaías talvez abriu a igreja, todo mundo diz assim: está no lugar de morte. Daqui uns dias ele volta. Eles falaram para mim, ó, daqui uns dias o pastor Sérgio volta, o banco dele está aí. Isso é fogo de palha, é fogo estranho. Mas corvo para ímpio é lugar de morte, mas para crente é vida, porque está trazendo o pão do céu, está trazendo algo para renovar a tua vida. Porque o crente vai contramão das circunstâncias, né? O crente vai contramão. Deus usa corvo para levar pão assado e beber do Querite. Ah, pastor, mas e quando o Querite secou? Quando as providências de Deus secam, é porque Deus tem algo muito maior, meu filho. Não te atribula com coisas pequenas. Quando as coisas se fecham, é porque Deus está te levando para um outro nível. Aí Deus disse: desce do monte, Elias. Eu podia fluir água a eternidade aqui para ti, mas eu quero te levar para um outro nível. Eu quero que tu vá a Serepta. Mas por que Serepta? Porque lá é a terra de Jezabel. E lá eu quero fazer milagre. Porque se o meu povo não quer milagre, o meu povo escolhido não quer, então tu vai lá no ímpio e faz milagre para o ímpio. Eu já falei com a viúva. Aí ele chega lá na viúva. A viúva está na porta da cidade de Serepta juntando caco de lenha. Tem muito ímpio às vezes que vem para a igreja juntando os cacos, juntando o que tem para poder sobreviver. E de repente ela estava juntando, o profeta chega e diz: me dá um pouco de água. E ela serve água, porque água é fácil. A água tinha lá, só não tinha em Israel. Tem muita gente que diz: o ímpio não tem. O ímpio muitas vezes tem mais que nós. O problema é que Deus faz a chuva cair sobre o ímpio e sobre o justo. A justiça vem mais para o crente do que para o ímpio. Ele não tem conhecimento. E a Bíblia diz que quando ele bebe a água, aí ele diz: me traz um pouco de pão. E quando a colheita termina, meu filho, quando os recursos terminam, é muito difícil você na prova ofertar. É muito difícil você na prova abrir o teu coração e dar aquilo que você não tem quase. Eu muitas vezes ia para a cascalheira, e aí o médico falava assim, 15 dias o pastor Tiago no hospital, e eu passava em casa com o caminhão e pedia para minha esposa: como é que está o pastor, como é que está o Tiaguinho? E ela dizia assim para mim: está ruim, eu acho que vai ter que voltar para o médico. E eu com o dízimo dentro do meu envelope ia para a cascalheira. Lá eu descarregava o caminhão, eu era motorista, e aí eu olhava aquele dinheiro 30 vezes. Eu dou ou não dou? Porque eu penso assim: eu podia pelo menos comprar o remédio do guri na íngua, com 3 salários adiantados. E eu voltava para casa, eu passava na frente, por centro da cidade, e a igreja às vezes estava aberta, eu entrava lá dentro, botava a oferta e saia correndo. Porque não é fácil. Deus até pode falar contigo, mas você está no caos, não tem. É situação contrária, é morte. Ela responde: olha, até eu queria dar, mas eu tenho um pouquinho de farinha, eu vou fazer, e eu e o meu filho comer e esperar a morte. Mas quando chega o profeta na tua casa, meu filho, eu não sei o que o diabo assoprou na tua vida aí, que acabou, que não tem mais jeito, que está enterrando o filho na Inaim. Eu não sei, mas Jesus é a caravana da vida. Aonde o profeta chega vai fluir milagre, vai acontecer alguma coisa. Deus não envia o profeta na casa se não tem milagre. Deus não envia o profeta no meio de você se ele não quer fazer coisa grande. Aí ele responde: tá certo, ia comer e morrer. Agora faz para mim um bolinho primeiro, e depois faz para ti e para o teu filho, para ver se vai faltar. E a Bíblia diz que ela foi fazer. Ela dividiu a farinha em 3 partes. E quando ela faz o bolinho, entrega na mão do profeta, e o profeta come com aquele pouco de água. Quando ela volta lá na boticha da farinha, a farinha começava a fluir para cima.
o azeite começava a fluir para cima, e a Bíblia diz que nunca mais faltou farinha e nem azeite naquela casa. Então você está numa igreja de milagre, tem azeite aqui e tem farinha, tem pão aqui para multiplicar. Eu acredito em nome de Jesus. Eu acredito. Eu vou ter que mudar um pouquinho o roteiro. Me dá aqui o casaco, Zé. Eu estou sentindo algo diferente nessa noite. Esse casaco é algo que eu já usava há muito tempo. Daí a Maíra fez um desenho nele, ó. Nasci profeta. Vamos sair das providências. Quando Ele quer um substituto, Deus levanta os caras certos. Aí Ele diz assim para o moço dele, Eliseu, não como Geazi. E Geazi depois não serviu a Eliseu, mas Eliseu serviu a Elias. Eu creio que quando ele está se aproximando de Eliseu, Eliseu lavrando com a 12ª junta de boi. Aí vocês imaginam, ele para do lado. Eu não estava lá, a Bíblia não fala, mas eu creio que o profeta só olhou assim e vendo os caras trabalhando. O que mais me chama a atenção é que às vezes os caras vêm aqui e dizem, pastor, eu tenho uma chamada. Esses tempinhos chegou um outro pastor aqui e me disse que tinha uma chamada. A mulher trabalhava de manhã, de tarde e de noite, fazendo faxina. Ele disse, eu não posso trabalhar porque eu tenho uma chamada. É verdade. E aí a pessoa que trouxe esse pastor e essa mulher, nós demos os cartões para eles comer. Nunca mais pisou na igreja, porque eu disse, vai trabalhar, rapaz. Vai trabalhar, rapaz. Primeiro tu vai lavrar lá. O dia que Deus que quer te arrancar da roça, do serviço, vai acontecer que nem quando eu levei minha esposa na escola. Com 27 anos e 7 meses, eu sei bem certo porque me aposentei, que Deus quebrou minha coluna. E disse, tu tem mais 2 anos, porque eu estou te tirando de lá. Bateu no vidro às 6 da manhã, aquele dia eu saía sempre às 3 e voltava às 11 da noite. Bateu no vidro, eu abri, vi o vulto branco, eu tremi dos pés à cabeça. Cheguei no curtume e falei para o encarregado, eu disse, Deus falou comigo, tu tá louco. 2 anos depois, quebrei a coluna. Estava no hospital 17 dias com febre de 40, 41, apitava o apito na boca, porque o resto eu não podia botar. Virei para o lado, chorei, liguei para os meus irmãos. O médico chegou do lado da minha cama e disse, vai morrer. A bactéria já está no braço, desse tamanho. Doía, gritava de dor. Quando chegar no coração ele para. Um cano dessa grossura nas minhas costas. E eles botavam assim uma almofada de plástico. Ela fazia isso aqui e sugava o sangue. Só eu sabia a dor. 17 dias. Eu pedia a morte 1000 vezes por dia, para não mentir. Porque eu dizia, me mata Senhor, me mata Senhor. Eu só tinha isso na boca. Amarrado numa cama. E de repente vem chegando alguém marchando naquele quarto. Eu não canso de contar, porque aquele homem invadiu aquele quarto e tinha 5 doentes comigo. E os 5 homens que estavam doentes, um estava do meu lado, liberado à UTI para morrer. Na hora todos foram curados. A enfermeira viu. E aquele homem garantiu a minha chamada, porque ele disse, filho, prega a minha palavra. Colocou a mão no meu peito, a minha vida mudou, a Bíblia entrou. O profeta está chegando na tua roça, meu filho. O profeta está chamando os Eliseus nessa noite. Os profetas estão sendo chamados. Oh, xarabacá, xarabacá. E de repente, irmãos, o profeta é chamado, não pode desistir da chamada, rapaz. Diz o profeta Elias, fica aqui Eliseu, porque eu tenho que ir para Betel. Vive o Senhor meu Deus e vive o teu Deus, eu vou é contigo. Eu não te largo mais. Aqui tem muito menino que diz, pastor, eu não te largo mais. Então vamos lá, se eu vou para Betel, você vai junto. Se eu vou para lá, você vai junto. Se grudou no profeta. Aí diz o outro, fica aqui porque agora eu vou para Betel. E a Bíblia diz que ele foi para Betel. Depois ele diz, eu preciso ir para Jericó. E depois ele diz, em Jericó tinha as 3 escolas proféticas, eu preciso passar o Jordão. Aí que é lindo.
o profeta anda sempre com uma capa. E a Bíblia diz que ele chega e diz: Eliseu, fica aqui porque eu preciso atravessar o Jordão. Vive a tua alma, vive a minha alma, que aonde tu for, viu, meu pastor, eu vou contigo até no fogo. E a Bíblia diz que então Eliseu, seguindo Elias, Elias pega a sua capa, porque Deus é acostumado a usar funda para derrubar gigante, cajado para abrir mar e capa para abrir rio. Eu vou dizer para você, eu não sei o que Deus te deu na mão, se é uma empresa lá embaixo, se é uma construção, se é uma empresa de vigilância, se é um pastorado. Deus vai usar o que Ele te deu. Mas não desiste, não desiste. E aí vem o profeta abrindo água. Eu estou abrindo água aqui na vida das pessoas, viu ali? Tem água se abrindo na tua vida, viu, filho? Tem água se abrindo na tua vida. Tem capa de profeta chegando. E o rio começa a se abrir, porque quando a capa bate do profeta nas águas, até as águas obedecem. E aí o profeta vem marchando em seco. Aquilo que atribulava Isaías não vai mais atribular. Aquilo que era intransponível, leva uma casa a cada, vai, tem que abrir. Vai se abrir, né? Você, só para ver que eu sou profeta, você diz: eu quero ser igual a ele, eu quero pregar, eu não quero mais saber do mundo, eu quero ser igual a ele. Só para saber, você vai viajar para muitas nações. Um dia falaram para mim, sabe o que fizeram meus colegas, eu louco lá de Palmas? Entrei numa igreja, começaram a dar risada. Pergunta para aquela mulher que é minha esposa, quantos eu já peguei mais de 25 aviões, Croácia, Turquia, Grécia, Israel 2 vezes. E eu vou dizer, e estamos indo para muito mais lugar, ó. Aqueles que olharam assim para mim vão ter que olhar assim, ó, porque o avião vai subir, ele vai subir, a capa vai abrir, o propósito de Deus. Não tem, se Deus falou, pode fazer o que quiser. Deus falou, está falado. Me segue, profeta. Me segue. Me segue, profeta. Todo mundo diz para Eliseu: desiste. Ele vai ser tirado de ti e você vai ficar sozinho. Está na Bíblia 3 vezes. Os profetas diziam para Eliseu: deixa Elias ir. O que vai ser de ti quando o profeta for embora? Para Israel, para os Estados Unidos? Quando o pastor Sérgio está nas nações, meu filho, se Deus te chamou para me suceder, se tem capa na minha mão, eu não sei, você me segue? Eu vou entrar aqui dentro, tira essa cadeira, estou abrindo, ó. Eu não sei se tem profeta atrás de mim, mas eu estou fazendo loucura. Se tu acredita onde é que passa o profeta e tu me segue, meu filho, então tem capa. Então o rio se abre. E de repente ele vai ao Jordão e desce a carruagem de fogo. O pastor subiu para o púlpito e ele fica aí embaixo. Diz assim: ai meu Deus, ai meu Deus, aonde está o meu profeta? Aonde está? Só cai a capa. Só cai a capa. E de repente o rio está aí, filho. Tem que bater a capa. Eu vou ver se esse rio se abre. Eu vou ver se esse rio se abre. Bate a capa. Diz assim: aonde está o Deus de Elias? Já abriu, pode passar. Quem abre rio não é só a capa, é Deus. E sabe de uma coisa? Isso aqui, ó. Só uma coisa. Ele já estava levando para ele, agora leva de uma vez. Estou dando a capa para o homem, tchê. É dele. Cara, esse casaco me custou caro e foi feito. Agora tá abençoado, tá abençoado, tá abençoado. Abre as capas, abre os rios. Sabe por quê? Porque tem providência de Deus lá no monte. No meio do nada Deus bota o querite, bota anjo lá, o corvo te levar.
Pastor, esses tempos uma pessoa falou assim: pastor, mas isso é coisa do passado, isso não existe mais, isso é conto lá da carochinha. Às vezes tu vai naqueles psicólogos lá, quando tu sai de uma cirurgia, que nem eu, eles estão dizendo que a Bíblia não existe. Aí eu perguntei: existe ainda corvo no céu? Existe. Existe viúva na terra? Existe. Então tem providência de Deus na tua vida. Então tem providência de Deus na tua vida. Se existe, só se Deus tinha matado todos os corvos. Não te assusta amanhã se vai pousar um corvo lá em cima da tua igreja e vai fazer gu, 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 e você vai ouvir a língua estranha dizendo: tem bênção do céu chegando, meu filho. Mas os crentes são tudo loucos. Moisés falava com pedra, Jesus falava com o vento e com o mar. Ontem bateu uma tempestade. Aí está onde a secretária da igreja? E o Mateus está onde? E aí começou a cair pedra. Eu estava com o alto lá, eu digo, já o terceiro alto. Quando eu não conhecia Jesus, as pedras quebravam. Abri a janela e dei um grito com o céu: pedra! O meu vizinho abriu a janela, achou que tinha dois loucos lá, porque eu já chamei o Mateus: Mateus! E o Mateus saiu para fora assim: quem é, pastor? Achou que eu já estava xingando o cachorro dele. Que é, pastor? Aí eu falei: Mateus, olha as pedras. Mesmo? Aí eu falei: Jesus disse 2 em 2: olha para o céu e profetiza igual ao teu pastor. Elias passou, você vai passar. O que eu falo, pastor? Só repete: pedras, pare. Se deteriora no céu e cai em forma de gotas de chuva, vento, nuvem, 1 quilômetro para lá, 1 quilômetro para cá. De repente, e o Mateus saiu pulando na área, a Thaís gritando, e eu já não me controlo, porque a feiticeira já botou um sapo em casa amarrado, colocou uma feitiçaria. Eu escrevi no meio da rua: Deus é fiel, Deus é fiel. A feiticeira vai ter que passar por cima, reconhecer que Deus é fiel. E ela vai se converter, meu filho. Não te assusta. Aí o Elias recebe a providência do monte. O corvinho lá, tem corvo na tua casa, vai trazer providência para o Senhor. Onde é que está o filho? O filho veio? Onde é que está o filho? Tem providência? Tem providência? Amém? Se tem providência no monte e acaba os recursos, né? Quando acabou os recursos no monte, tem recurso da viúva. Aí a viúva que não tinha nada vai ter para abençoar a Ipabe. Aí começa a enriquecer, farinha começa a fluir, vai ser dono de moinho, não tinha nem para comer. Aí vem para a igreja pelado, não tem nada, de repente eles botam ali as bicicletas tudo com auto importado. Esses dias um cara falou para o pastor Tiago: pastor Tiago, teu pai falou de uma caminhonete. Eu falo de novo, eu comprei uma 4x4 a diesel. Comprei uma Ranger a diesel 4x4. Estou pagando com meu dinheiro, ninguém tem nada a ver com isso. Se tiver queixa, meu filho, vai lá e olha o meu imposto de renda, porque eu e a minha mulher trabalhamos 35 anos, não é dinheiro da igreja. E se é preciso na igreja, eu vou doar. Eu quase que me assustei. O pastor Tiago foi usado por Deus e disse: pai, assume. Ou tu prega uma coisa e vi outra. Eu digo: Tiago, tu tem razão, vou assumir. E acabou o papo. Tem gente que compra um auto por 100 e vende por 30. Eu compro um auto por 90 e vendo por 110. Se a prosperidade está na minha vida, eu posso pregar. É por isso que eu tenho seguidores. É por isso que as bicicletas não existem mais. É por isso que um dia eu profetizei uma casa para a senhora, minha filha. É por isso que tu está morando numa casa que eu profetizei. É por isso que o Márcio tem. Eu não vou deixar de profetizar na vida dos meus filhos. A viúva pobre está morando bem, só não recebe quem é olho de sapo. E espero que não tenha nenhum aqui dentro botar olho grande, porque vai furar em nome de Jesus. Só o sapo que fica em dia de enchente, boiando nas enchentes, com aqueles olhos. Glorifica a Deus, destrava a tua língua, deixa Deus te usar, meu filho. Profetiza contra as nuvens, contra as pedras. Profetiza onde não existe. Eu estou ensinando uma galera. Ontem botei vários áudios. Ou você serve pela fé, ou você é mais um. Não, meu filho, nós temos que mudar.
Pastor, mas acabou no monte, acabou da viúva. Deus disse: volta. Aí a Jezabel ameaça o cara. Ele briga com 450 profetas Astarote, mais 450 de Zerá. Mata todos os profetas. A chamada de fogo, o pão tem que ser de fogo. Imagina, lá no monte, o que vem? Pão assado do céu, com brasa. Aí ele briga com os profetas, vem fogo. Depois vai para a caverna, vem fogo. Só que Elias, antes de ir para a caverna, a Bíblia fala que ele se entristeceu porque Jezabel quis matar ele. E diz que amanhã de manhã, como tantos outros profetas ela matou, e também ele matou através do nosso Deus, os falsos profetas, também a cabeça dele ia estar junto com os profetas mortos. E ele se desespera, vai a Berseba e diz: profetinha pequeno que está me seguindo, fica aqui. O negócio não é mais contigo. O negócio não é mais contigo. O negócio agora é com o grande aqui, ó, com Elias. Eu vou botar o Deus que me chamou em prova. Eu vou entrar para um deserto. E eu quero ver o que Deus me mata, porque eu não sou melhor que meus pais. Ou Deus dá livramento. Sabe o que é? Botar aquela prova com Deus. Aquele dia que você está dizendo assim: ó, acho que eu vou desistir, né? Aquele dia que você vê a tua esposa ganhar 7 ataques, caída no chão, mal. E aí você diz: Deus, eu estou te servindo nesse deserto. E aí vem aqueles urubu que não são de mandado de Deus, mas aqueles que só olham o boi vivo querendo comer. Não são águia que come coisa viva. E diz: ó, tu está vendo, eu acho que tu é irado. O problema não é teu. Sabe, para acusar tem 30, mas para ajudar não tem ninguém. Como é que pode, cara? Quando eu era pobre, andava de bicicleta, entupia no meio do Barro Vermelho, a mulher enfiava do lado. Passava os caras respingando o bar, não dava uma carona. Falam mal da igreja, não fazem nada para os irmãos, não entregam um rancho. A igreja entregou 50 e pouco, conseguiu fazer a maior festa das crianças na cidade, né? Prefeito se dobrando, querendo até que um de nós fosse vice-prefeito. Por aí tem conversa fiada por tudo. Nós não queremos ser político. Nosso chamado é de Deus. Aí tem uns linguarudos que querem falar mal da igreja, do pastor. Manda se converter, rapaz, né? Aí o prefeito pode andar, o promotor pode andar, o juiz pode andar, todo mundo. Aí o pastor e a mulher que trabalhou a vida inteira. Eu vou dizer para você, aqui tem gente muito mais de capital que eu e podia andar com os melhores caras. É uma decisão. Querem ter 4, 5 casas, 10 terrenos. É decisão. O problema é quando as pessoas não creem no Deus que eu prego. Não creem que Ele é capaz. Ah, pastor, mas tu não sabe, Elias agora foi para o deserto. E aí que eu entro a mensagem. É no deserto com Deus que te chamou, que te sustenta. Muitas vezes você vem para um culto, porque a Bíblia diz que Deus tem até para os que dormem. Enquanto eles dormem, Deus trabalha. Você sabe que enquanto você dorme, Deus está trabalhando. Enquanto você dorme, Deus está agindo. Porque quem cuida de você não é o pastor Sérgio, nem você. Cuida de mim, quem cuida de nós é Deus. Esse teu visto tem cara de pregador de nações. Ele é irado com o diabo, né? O diabo judiou demais no mundo dele. E agora vai judiar do diabo. Aí as pessoas dizem assim: ah, pastor, mas o diabo, né? Me procura toda semana e dizer: pastor, mas você não sabe o diabo. Mas o diabo, o diabo entrou. Meu Deus do céu. Eu preguei domingo. A minha mulher teve o pastor Tiago, primeiro filho, depois o Gabriel, 2 filhos tenho. Chegou em casa, eu tinha que fazer os curativos nela. Olhei aquela cabecinha do pastor Tiago dessa maneira, ela toda rasgada, eu fazendo os curativos. Aí eu me lembrei de Jó. Rapaz, o diabo não contendeu com Jó, o diabo contendeu é com Deus. O diabo não vai contender com você, Deus não vai deixar, o diabo vai contender com Deus. Ele vai dizer assim: tu está vendo o teu servo Jó? Ele tem tudo, por isso que ele te adora, tira dele. Tem muito cara da igreja aqui, se tirar alguma coisa se desvia. Eu já comprei auto que era roubado, tive quase que perder. Um cara me queimou um promissório de 12 mil. Passei 3 meses, quase morri com o coração, nós não tinha nada. Deus me botou no fogo. Só pode falar quem perde, porque falar dos outros é fácil, você tem que viver. Experimenta tirar 10 mil reais ou um meio caro de um cara aqui, ver se ele não vai à loucura. Eu já bati caro, já perdi caro, o Thiago perdeu caro.
Então só pode falar, Deus te bota numa experiência, meu filho. E Jó estava lá, de repente ele perde 1000 camelos, 5.000 ovelhas, começa a perder, cai a casa por cima, cai a casa em cima dos filhos, né? Os amalequitas roubam tudo que ele tem da colheita, cai fogo na outra plantação, e de repente ele não tem mais nada, né? E até tudo que ele tem é roubado, tirado. E a Bíblia diz então que o diabo chega diante de Deus e acusa Deus: ah, mas tu não tocou na saúde dele. Experimenta dar uma doença de enfermidade. Essa semana eu visitei um irmão aí com alguns irmãos, né, André? E a gente sabe que está 2 anos na prova. Se fosse outra pessoa já tinha se desviado, tem o maior respeito, porque só ele sabe o que ele passa. Eu não vou dizer o nome. Levei a Santa Ceia, passei a tarde lá com ele, tá? 2 anos congregando com nós. O que esse homem vive com a sua esposa, ele é um herói. Ele é um herói. Aí o diabo disse: toca, e tocou. E Deus disse: eu vou fazer uma prova. Eu quero ver, Deus, tu está na prova só para ver se você é adorador. Claro que Deus não vai te colocar uma prova tão grande como Jó. Então a Bíblia diz que Deus permite uma lepra sobre Jó. É Deus que permite, não é o diabo que tem poder. Para de dar crédito para o diabo. E Jó lá ajoelhado e sentou na cinza, e o que restava não era uma telha, era um pedaço de uma telha, para que ele pudesse tirar sua lepra. E aí a sua esposa vem e diz assim uma palavra no hebraico, e diz: uns dizem que é amaldiçoa, mas no original está escrito assim: abençoe teu Deus e pede para morrer. Não está amaldiçoa Deus e more. A palavra serve para o duplo sentido. Na palavra-chave diz assim: abençoa teu Deus e pede para morrer. E Jó disse: não. Ele se lembrou que nem eu, quando vi minha esposa toda aberta, filhinho do lado. Ele disse: eu nasci sem filho, eu nasci sem casa, eu nasci sem amigo que estão me acusando, eu nasci sem nada. Nu eu vim, e se ele quer me tirar nu, eu vou. Ele me deu, o Senhor, e ele tomou. O Jó não deu crédito para o diabo, ele disse: Deus me deu e Deus tomou. O Satanás saiu envergonhado até hoje. Quando você abre o livro de Jó, ele dá pinote, porque Jó não atribuiu ao diabo tudo o que Deus fez. Nu eu vim e nu eu vou. A ele me deu e ele tomou. O meu Redentor vive. Ele vive. Ah, pastor, o recurso da montanha foi, o recurso da viúva foi. Deus mandou deixar propriedades de moinho, Deus mandou azeite que não faltou na botija dos pobres. Mas um dia o profeta tem que sair do meio do povo e ir para o lugar maior. E eu creio que eu estou saindo do meio do povo em breve para o lugar maior. Onde eu vou? Vou para o deserto. Quem olha vai ver um deserto que parece que não tem nada, é louco, deixa tudo aqui que tem. Não, eu vou dizer para você, é uma prova com Deus. Se Ele me chamou, Ele me sustenta. Eu posso estar na China, na África, eu posso estar nos Estados Unidos. Se Ele me chamou realmente como Moisés, se é em Jordânia ou se é no Egito, Deus é com Moisés. Oh, meu filho, não é só na Ipábia, aonde você for, na segunda, na terça, Deus é contigo. E aí ele vai para o deserto e pede a morte. Ele disse: Deus, as pessoas estão me ameaçando, estão julgando a minha vida, querem me matar, estão falando mal de mim, agora estão dizendo que mataram os profetas, vão matar mais eu. De repente ele dorme. Sabe aquela noite que você está com a cabeça cheia e você adormece sem querer, chorando? E de madrugada o anjo vem e bate assim: Isaías, fica tranquilo. Às vezes a tua esposa amava você, e no início do ministério ela dizia assim: será que nós não entramos numa fria? Os irmãos não nos correspondem. Mas Deus dizia assim para você: fica tranquilo. A chamada é grande, o crescimento é pouquinho, mas é constante. Aqui tem 10 anos. Quem cresce demais é aquele sapo que explode. Quer ser um boi, não pode. Deixa crescer o natural, deixa as águas vindo do altar, né?
Esses dias uma pessoa teve um sonho que correu rio abaixo e um rio acima. Eu disse: sempre tem que andar nos lugares mais profundos e deixar Deus te levar onde Ele quer. Rio acima, a água vai faltar, porque a água sai do trono, é pequenininha, mas ela tem poder para crescer lá embaixo. Então deixa Deus dar o crescimento. Aí Elias está no deserto, sentado, deitado. Veio o anjo e sacode. Eu profetizo que hoje à noite o anjo vai te acordar. Vai dar uma chacoalhada e dizer assim: ó, Rodrigo, fica tranquilo, eu te chamei, eu te trouxe para Arroio do Meio, eu vou te sustentar. Não vai pensar, está em Porto Alegre, está aqui, está lá. Deus vai sustentar, né, Ari? Deus não vai deixar faltar nada para ninguém. Se alguém da IPAB dizer que chegou aqui, empobreceu e não teve mais nada, me procura. Me procura. É testemunho em cima de testemunho que Deus está com providência. Falar, eles falam. Esse dia uma mulher disse que viu um vídeo aí, disse: o pastor está com um relógio de ouro. Não é de ouro, mas ganhei. A pulseira não é minha, também ganhei. Assim como dei a jaqueta. É um giro. Está dormindo aí, meu filho? O anjo vai te chacoalhar. E quando ele olha assim, ó, tá a botijinha de água. Vamos dizer que a Bíblia é o pão, e o pão assado com brasa. Cara, mas eu perguntei para Deus por que o pão foi descrito e com brasa 2 vezes. Não poderia ser o pão assado quente, o pão assado simplesmente do lado, mas tinha brasa grudada no pão. Tinha brasa grudada no pão, porque a Bíblia diz que o pão estava assado com brasas. Para Elias não se esquecer, chamados para um propósito de fogo. O dia que eu abri a igreja lá no monte, desiludido, mal falado, as consequências fechadas, o fundo do poço era eu e Deus no deserto. E aquele dia uma voz soou no meu ouvido, antes de eu sair para o monte, e disse: vamos fechar a igreja, não há outra solução. E lá no monte eu chorei e me prostrei. 3 horas depois, quando eu ia levantar, começou. O fogo corria, subia nas árvores, queimava as plantas. Quem foi no monte sabe o que é isso. Começou a queimar, até o cipó pegou fogo. Aquele dia era uma luminária só. E o profeta vem marchando do meu lado assim, ó. Quando o profeta vem, parece que vem o céu junto. E você está naquele dia que você precisa ouvir a voz de Deus. E o profeta falou no meu ouvido, parecia uma voz de muitas águas, não era um homem. Aí era Deus e disse: filho, eu vou te dar a igreja de fogo do avivamento. E eu me responsabilizo pela tua chamada. Sabe o que Deus está dizendo hoje, meu filho? Tem pão pregado aqui com brasa. Tem pão pregado com brasa. Você não veio pai porque quis, porque tem brasa no pão. Tem brasa no pão. Tem brasa no pão, meu filho. Tem brasa no pão, cristiano. O pão é com brasa, porque tem diferença o pão assado e o pão assado na brasa. Oh meu Deus, eu creio que aquele anjo que tirou o pão do céu, imagina Deus no trono, diz assim: anjo, leva o pão para o meu profeta que ele está no deserto. Aí o anjo responde: mas por que ele entrou? Mas ele entrou, mas eu tenho responsabilidade, porque eu chamei ele lá do Querite, eu chamei lá de Serepta, agora ele quer uma prova de mim. E aí o anjo vem. Só que o anjo atrapalhado sai do céu e esquece de bater o pão da brasa. E quando vem brasa do céu, meu filho, é colocada do lado do profeta. E eu vou profetizar. Chacalá, dangaçu, kumanagaçu. E o pão, meu Deus do céu. E aí o anjo toca assim e diz: ó, tá na UTI. Pediram para orar, tá 15 a 17 dias. Quantos dias de UTI? 22 ao todo. Quanto? 22 ao todo. 22 na UTI. O irmão entra na porta e me diz: pastor, o meu irmão vai morrer. Sentou lá no fundo, 99% já estava morto. Eu começo a pregar e o anjo vem aqui no meu ouvido com brasa do céu. Diz para o irmão dele lá, ó,
que o irmão na UTI não vai morrer, que eu tenho uma chamada nesse altar de fogo aí, ó. A igreja lotada. Eu disse, ó, fique tranquilo, meu filho, que o teu irmão em breve vai estar conosco louvando a Deus, porque tem brasa de fogo nesse altar, e o meu Deus se responsabiliza por esse altar. E só para saber, eu vou dar uma esposa de fogo para ele também. Meu Deus do céu, que Deus maravilhoso, meu Deus. E toca direito, ó. Dá uma cutucadinha assim no teu irmão. Eu acho que o teu vício aí não entendeu que tu tem uma chamada de fogo aí, ó. Diz assim, ó, tem pão com brasa. O anjo esqueceu de bater as brasas. Eu me lembro minha mãe, ela botava as formas de pão e puxava as brasas do forno na ponta. Daí ela botava tipo numa pá assim, ó, e levava a forma pro fundo do pão, do forno, a forma. Mas no levar pro fundo, ela batia nas brasas, às vezes porque a mãozinha da coitada não conseguia levar para o fundo do forno, e as brasas respingavam no pão. E quando o pão saía do forno, adivinha quem gostava de comer pão quente? Até hoje eu gosto de pão quente do altar, mas às vezes eu botava a mão e eu via que aquele calor do forno, ainda a brasa não tinha apagado no pão, e eu batia a brasinha assim, eu dizia, é pão assado na brasa. E eu pegava aquele pão e comia. Oh, vai comendo o pão da brasa, meu filho. Tem profeta na área, eu não sei, ó, providência no monte. Se existe corvo no céu, ainda tem viúva, tem providência chegando. Oh, e se tem viúva e tem ainda anjo também tem? Mataram os anjos tudo? Mas peraí, se tem viúva e também tem corvo, diz para o teu irmão, tem anjo ainda. O mesmo anjo de Abraão está aqui. Você não acreditou, diz o mesmo anjo de Abraão está aqui. Só porque você não enxerga. Tu sabe que a Sara não enxergou o anjo, mas Abraão enxergou ele caminhando lá, os 3 anjinhos. 2 vai fazer juízo, mas 1 ganha um convite. Vem comer um pão aqui na minha casa. Aí Abraão pergunta, onde é que vai aqueles 2 anjos? Vão para Sodoma e Gomorra destruir. E ainda Deus faz frisar, posso esconder uma coisa do meu amigo? Deus faz frisar, eu posso esconder uma coisa do meu amigo Abraão? Agora em Hebreus 12 diz que nós somos filhos de Abraão pela promessa. Então se tem corvo no céu, tem viúva na terra, meu filho, tem anjo voando na Ipabe nessa noite. Tem anjo trazendo bênção. Aonde ninguém chega, o anjo chega. Pastor, me explica melhor. Paulo e Silas, Pedro e João. Pedro e João na cadeia, amarrado no meio de muita gente. Adivinha quem chega lá dentro? O anjo. A primeira vez que Pedro ficou preso sozinho, o anjo acorda Pedro, achou que estava dormindo, solta as correntes e abre as celas. E quando ele está na rua, vestido com o sapato, com a sandália e com a capa, o anjo acorda ele. E ele disse, parecia que eu estava dormindo. Não, tu está solto. Paulo e Silas na cadeia levaram um monte de chicotada, 40 menos uma, por causa de um demônio que expulsaram de uma pitonisa, de uma menina que adivinhava tudo. E por dias ela caminhava atrás e dizia, é homem de Deus. Cuida daqueles que te dizem, é homem de Deus. Estão com ciúme do teu ministério. É homem de Deus, né? Sabe por quê? Porque quer continuar profetizando falso, porque quer deixar você agir, mas quer também continuar agindo. E Paulo diz, espera aí, homem de Deus eu sei que eu sou, eu sei que me chamou, mas quem é essa adivinha aqui? Ela tem o mesmo Deus? Botando a mão nela, não compactua com as coisas erradas. Aí o pessoal da cidade viu que não deu lucro, botou Paulo e Silas na cadeia. A Bíblia diz que eles entraram na cadeia, foram acorrentados, chicoteados e resolveram cantar. Quem é que está sofrendo aí, hein? Quem é que está sofrendo aí? Cássia, vem cantar. Quem é que está sofrendo aí? Conjunto, vem para cima. Nós vamos explodir isso aí agora.